Fala aí, meu nome é Kafka. Tô até começando o vídeo de hoje falando um pouco de um lado mais romântico do anime. Eu vou querer expressar um pouco que eu tô sentindo na vida real e alguns exemplos que eu já vivi. E basicamente é isso. O que eu vou estar falando hoje é sobre a Hinata, sobre o sentimento dela sobre o Naruto, que passou metade do anime sem falar e se expressar dos seus sentimentos, mas deu pra notar desde o início que ela sentia um amor pelo Naruto. E basicamente é isso. Vamos pro vídeo? Aliás, antes de começar esse vídeo, se inscreve no canal, comenta alguma coisa aí que me ajuda demais e deixa o seu like aí, mano, pra me ajudar, fechou? Basicamente é isso. Vamos pro vídeo. Vamos abordar logo o tema. O tema é basicamente você ter um amor e não se expressar, cara. Isso aí eu vejo desde o começo do anime até ali nas primeiras fases do exame Chunin, que a Hinata fica com vergonha exatamente quando fala com o Naruto. Eu acho que isso aí é bem estranho até na criançada aí que tiver acontecendo isso aí, mano. Porque geralmente as crianças são mais expressivas e Ai, nossa, acabei de comer, foi mal. Basicamente, as crianças são mais expressivas, então eu acho que, não tecnicamente, eu acho que elas se expressariam mais, mesmo que ainda tenha crianças tímidas. Eu acho que o número de pessoas mais ativas assim são maiores, então, por exemplo, na vida real, eu acho que se a Hinata existisse, ela já teria falado pro Naruto. Não esperaria, por exemplo, até o arco da guerra ali em Shippuden para falar e se declarar pro Naruto. E basicamente eu acho todo esse enredo dela ter vergonha de falar com o Naruto, eu acho meio desnecessário, tá ligado? Porque o próprio Naruto ele é muito iludido na parte ali de ser iludido com a Sakura e no fim ele não fica com ela, ele não namora ela e o Sasuke, que era o amor da Sakura, fica com ela, tá ligado? E é tipo, é um ciclo de conflito de amor, tá ligado? Porque um lado ele tá apaixonado por outra garota que não quer ele e do outro lado, é a Hinata se apaixonando por alguém que não quer ela, tá ligado? É algo confuso, mas eu acho que, tipo assim, se fosse um enredo melhor trabalhado, eu acho que talvez na primeira fala que a Hinata se declarasse pro Naruto, o Naruto já ia querer ela, já ia namorar ela desde o início, tá ligado? E eu acho que isso daria um bom relacionamento, tipo assim, de início, tá ligado? Como se fosse um namorinho hoje em dia, que acontece muito com a criançada, tá ligado? E tipo assim, eu acho que é válido pensar nisso como algo a ser melhorado na história, porque a Hinata é uma pessoa muito mal trabalhada, tá ligado? Nos arcos iniciais, como o clássico, é... no caso das obras iniciais, é muito falado do clã Hyuga mal, exatamente por tratar aquela parte da família do Neji ali mal por ser da realeza ali do clã Hyuga, tá ligado? E ela ser a rainha, filha ali do dono, tá ligado? Acho algo que a personagem deixou de ser trabalhada exatamente porque foi dando foco muito pro Neji, tá ligado? Que era alguém que era muito arrogante, até por isso acaba perdendo algumas lutas, mas eu acho que deu um certo brilho até demais pro Neji e deixou a Hinata muito ofuscada com isso, tá ligado? E, pô, ela é uma rainha, tá ligado? Uma princesa do clã Hyuga. Então eu acho que deveria ter mais cenas impactantes assim da Hinata pra gente lembrar ela como personagem, tá ligado? Porque, mano, ela, pô, assim, de personagem eu não tenho grandes feitos que ela teve, tá ligado? Acho que mais lá pro Shippuden ela vai ter a criação de golpes ali das 100 palmas e vai ser maneiro, vai ser utilizado ali nela como personagem, mas o próprio Neji, ele tinha muito mais talento que a Hinata, tá ligado? E isso meio que ofuscava a Hinata de certa forma. Mas, voltando ao papo de relacionamento, mano, eu acho que ter medo de falar com uma pessoa só te impede de ter um relacionamento com ela, tá ligado? Eu acho que eu já sofri isso, eu demorei muito pra falar com uma garota e ela acabou namorando e eu fiquei
meio que de escanteio, tá ligado? Mesmo eu sendo amigo dela cara, não demore pra falar, só fala o que você sente, tá ligado? Porque mesmo que tenha uma rejeição, tenha um desespero da sua mente, cara, pô, isso aí acontece. Não vai ser o fim do mundo uma rejeição, tá ligado? Seja isso pra homem ou mulher, tá ligado? Um cara, por exemplo, cara, não tenha medo de falar pra aquela garota que você gosta dela, tá ligado? Porque basicamente ela tá vivendo a vida dela e quanto mais você demorar pra falar isso, talvez mais tempo ela tem pra achar outro alguém, tá ligado? E você tá perdendo tempo. E tempo a gente sabe que é algo muito valioso hoje em dia. E, pô, no lado da garota, cara, o cara geralmente ele é um cara mais de boa. Dependendo do cara, é lógico, se você for querer namorar um nóia, por exemplo, é muito mais difícil. Mas geralmente os caras mais tímidos, mais de boa, eles não estão em relacionamento, tá ligado? Só tenta conversar, vira amigo, sei lá, tá ligado? Eu acho que tem essa pressão melhor ali na parte do cara falar com a garota, exatamente porque tem aqueles caras que são mais tímidos, mas eu acho que a garota tem muito mais como chegar perto de um garoto, tá ligado? Muito mais fácil do que um garoto chegar pra uma garota. Exatamente porque quando você não conhece uma pessoa, é muito difícil você ter, ter uma conversa com ela, tá ligado? Mas se você tá na mesma sala é muito mais fácil, tipo, na escola, tá ligado? Mas, por exemplo, eu acho que uma garota se que não conhece esse garoto, nunca estudou com esse garoto, conversar com ele, eu acho que é 100% mais fácil do que um garoto conversar com uma garota que nunca conheceu. Só que tem, tipo, termos, tá ligado? Tem jeitos específicos pra conversar e perder essa timidez, tá ligado? Que mesmo que você não conhece ela, talvez você conhecendo ela, tendo uma primeira experiência, tendo uma primeira face pra ela, talvez você se dê bem, tá ligado? Talvez você conheça ela, talvez você se torne amigo dela e veja que ela não é a mesma pessoa que você imaginava ser. Então, se você já não imagina que ela é aquela garota perfeita, você meio que quebra aquela esperança que você tinha e agora você tem certeza se quer um relacionamento com ela ou não. E geralmente quando você tá nessa zona de conforto, você não vai saber como manipular o seu pensamento a isso. E você vai ficar imaginando uma vida com essa pessoa, só que você não tenta, tá ligado? Ou se tentar, no meu caso, por exemplo, eu tentei, só que eu tentei muito tarde, cara. Eu tinha que ter tentado mais cedo, tentado fazer o que eu tinha pra fazer, tá ligado? Eu acho que esse foi o meu erro, mas eu acho que você não deve cometer esse mesmo erro. É, até porque, é, no caso ali da Renata, eu tenho certeza, eu, tipo, bato o pé que se a Renata tentasse, ela ia conseguir algo com o Naruto. E basicamente foi isso. Vamos pras considerações finais. Bom, basicamente foi esse o vídeo, rapaziada. Acho que eu trabalhei bem o tema. Desculpa a cachorrada aí, aqui tá de manhã e geralmente os cachorros ficam meio agitados aqui na rua. Mas basicamente foi esse o vídeo. Espero que vocês gostem desse resultado aí. E, pô, que percam a timidez aí de falar com aquela garota, com aquele garoto que você tem tanto receio de falar. Não sei se isso vai ajudar alguém, mas se ajudar, tamo junto, tamo aí pra isso e vamos falar mais sobre filosofia e coisas desse tipo que eu gosto de abordar. Bom, o ponto principal desse vídeo que eu acabei não falando é da insegurança da Renata, tá ligado? E basicamente foi esse vídeo. E tamo junto, até mais. Meu nome é Kafka e até a próxima.